Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa live de número 25 a respeito do Deus Espírito Santo. E hoje a gente vai dar continuidade falando a respeito das 5 coroas, como galardão. Se você não assistiu a live passada, assista, a parte de número 24, que ali a gente teve a introdução, a respeito das coroas. Não são coroas de rei, mas são coroas de recompensa, São coroas para aqueles que vencem de acordo com a vontade, com a lei, com a palavra de Deus. E no estudo passado nós falamos ali alguns versículos de introdução, Nós lemos em Apocalipse, nós lemos em Coríntios, Nós lemos ali algumas palavras que falam a respeito de coroas. E nós vimos ali as 3 primeiras coroas, Nós vimos ali a coroa incorruptível, que é para aqueles que têm vitória sobre o velho homem. Nós vimos ali a coroa de alegria, para aqueles que ganham almas. E nós vimos ali a coroa da vida, para aqueles que suportam provação. Então, se você não assistiu o estudo passado, assista. A igreja, o cristão, nós deveríamos estar buscando essas coroas aqui. Tem uma palavra que o Senhor Jesus ele disse, não ajuntem tesouro aonde o ladrão rouba, aonde a traça e a ferrugem corrói. Mas o Senhor Jesus mandou a gente a juntar tesouro no céu, Ele mandou a gente a juntar tesouro lá. Também tem uma outra passagem que o Senhor Jesus ele fala aquela palavra sobre aquele homem que ele teve a melhor colheita da vida dele, E o Senhor Jesus disse: louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma, e o que você tem para quem é preparado. E Jesus Cristo falou assim: assim é aquele que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha isso. O Senhor Jesus fala que nós temos que ser ricos para com Deus. A gente deveria, o nosso alvo aqui como igreja deveria estar acumulando tesouro no céu. O próprio apóstolo Paulo ele fala também outra palavra, que existem os insondáveis tesouros de Cristo. Ele fala também sobre as riquezas de Cristo. E tem muitas passagens, se você pesquisar a respeito de tesouro na Bíblia, a respeito de riquezas, você vai ver como são as riquezas, as bênçãos espirituais, lá mesmo em Efésios, no capítulo 1, se eu não me engano, acho que no versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Eu até vou ler essa palavra aqui antes de eu ler com você aqui. Faltam 2 coroas, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, Efésios, capítulo de número 1, lá no versículo de número 3, Efésios 1, 3 diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha isso. Esse versículo aqui é muito forte. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo está glorificando ao Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte, com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou abordar essa palavra com você mais para frente numa outra live. Agora, a Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Nas regiões celestes, lá em cima, em Cristo Jesus. Uma coisa é bênção material, financeira, cura divina também, familiar. Só que nada disso é bênção espiritual. As bênçãos espirituais diz respeito também dos dons, que a gente vai abordar os dons do Espírito Santo, acho que a partir da próxima live. Hoje é a segunda live que a gente está vendo um grupo de bênção espiritual, que são as 5 coroas, Então existem bênçãos espirituais, riquezas de Cristo, tesouros de Cristo, tudo isso estão nas regiões celestes. A igreja, o cristão deveria buscar e ajuntar tesouro no céu, como o Senhor Jesus nos mandou. Ele mandou a gente acumular tesouro no céu, ajuntar tesouro no céu. E um desses tesouros, o primeiro nós vimos no estudo passado, que é a primeira coroa, a coroa incorruptível, a coroa de alegria e a coroa da justiça. Hoje nos falta 2 coroas como galardão. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 8. Aqui a gente vai falar sobre a 4ª coroa como recompensa, como galardão. Essa 4ª coroa é a coroa da justiça, E aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, lá no versículo 6, vamos ler no verso 6, diz assim, O apóstolo Paulo diz assim, quanto a mim,
Estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz, combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo sabia que os dias dele aqui nessa terra já estavam no fim, né? E ele faz essa declaração. Eu combati um bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Agora olha o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Igreja, olha isso. Essa quarta coroa aqui é a coroa da justiça. E quem é que recebe a coroa da justiça? Aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Só recapitulando, a primeira coroa que nós vimos no estudo passado foi a coroa incorruptível, que é para aqueles que têm vitória sobre o velho homem. Nós vimos a segunda, que é a coroa da alegria, que é para aqueles que ganham almas. E nós vimos a terceira, que é a coroa da vida, que é para aqueles que suportam provação. E você deve ter assistido outra live comigo. Agora essa quarta coroa é a coroa da justiça, que está aqui em 2 Timóteo 4,8, que é a coroa para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito profundo. Existe a coroa da justiça. Um tesouro que nós deveríamos estar acumulando lá em cima, como o Senhor Jesus disse. Ele falou que a gente tem que acumular tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça nem a ferrugem corrói. Só lembrando também para quem chegou agora, que eu citei agora há pouco. Aquela palavra que o Senhor Jesus viu, quando viu a avareza dos homens. Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor Jesus estava em um certo lugar e uma pessoa disse para Jesus assim, ó, Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Aí o Senhor Jesus olhou para aquela pessoa e falou, quem me constituiu juiz ou partidor no meio de vocês? Aí Jesus falou assim, ó, tende cuidado de toda e qualquer avareza, porque a riqueza do homem não consiste nos bens que ele tem. Olha isso. Aquela pessoa teve a oportunidade, estava diante de Jesus aqui, o que ele pediu? Ele pediu para Jesus mandar o irmão dele repartir com ele a herança. Se você jogar no Google, você vai achar essa palavra. Falou, Senhor, ordena meu irmão para repartir comigo a herança. E o Senhor Jesus falou, tenha cuidado de toda e qualquer avareza. A riqueza de um homem não constitui nos bens que ele tem. Só que hoje está o inverso. Hoje parece que o que mais se faz diante de Deus nas orações é pedir essas coisas. Pedir para repartir herança, pedir para Deus resolver causas nossas. É ficar pedindo essas coisas. E isso acaba se tornando uma avareza, como Jesus falou. Essa pessoa disse para Jesus lá, ó, ele falou, tende cuidado de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. Se nós, como cristãos, se a gente ficar orando a Deus só para ele resolver problemas nossos, isso é uma avareza. Isso é avareza. Aí logo em seguida dessa palavra, ele citou aquela parábola. Ele disse, certo homem rico teve a melhor colheita da vida dele, e ele teve que destruir os celeiros dele, construir os celeiros maiores, e ele disse consigo mesmo, tá na Bíblia isso, aí Jesus falou assim, o homem disse consigo mesmo, aí disse a minha alma comigo, agora eu vou comer, vou beber, vou me regalar, porque eu tenho agora por muitos anos. Aquele homem teve a melhor colheita da vida dele, ele falou, agora eu vou descansar, agora eu vou sossegar durante muitos anos. Aí o Senhor Jesus falou bem assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem para quem é preparado. Olha isso. Jesus falou, louco, essa noite, quer dizer, um homem pensou que ia viver muito tempo. Ele estava cheio de riqueza agora, teve a melhor colheita da vida dele. Aí ele pensou que ia viver e descansar por muitos anos, mas Jesus falou, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que você tem para quem é preparado. Olha isso, o que você tem para quem é preparado. Ou seja, ele tinha um monte de tesouro aqui, mas nada daquilo era para Deus, nada. Aí Jesus Cristo, ele falou terminando nessa palavra, ele fala assim, assim é aquele que entesoura para si mesmo, mas ele fala bem assim, mas não é rico para com Deus. Você deve conhecer essa palavra. Acho que está lá em Lucas, se não me engano. Jesus falou assim, assim é aquele que entesoura, aquele que amontoa para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha isso. Nós temos que ser ricos para com Deus, a gente tem que estar juntando tesouro lá em cima. Lembra no estudo passado, quando eu li a palavra base para o estudo aqui das coroas,
que tá lá em Apocalipse, né, que eu li com vocês, acho que é Apocalipse 4, se eu não me engano, onde a Bíblia diz que os 24 anciãos que representam a sua igreja prostrar-se-ão diante de Jesus e depositarão diante dele as suas coroas. Eu li com você como base esse versículo no estudo passado. 24 anciãos representam a igreja. A igreja vencedora vai depositar aos pés do Senhor Jesus as suas coroas. Está no plural, as suas coroas. Era para todos nós estarmos buscando essas coroas, essas 5 coroas aqui. E essa 4ª coroa é a coroa da justiça, que são para aqueles que amam a vinda do Senhor. Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 8. Já agora a minha coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Gente, olha isso, gente. A coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Olha como que a pessoa perde por causa de ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Olha como que a pessoa perde. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, eu não posso morrer agora, eu não quero morrer agora. E a gente escuta isso de pessoas dentro da igreja. Mas eu não posso morrer agora, eu não quero morrer agora, eu quero ficar muito tempo. Olha que ignorância. Igreja, só tem acesso, só vai receber a coroa da justiça quem amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amar a vinda, o Senhor Jesus, ele volta de 2 formas. Eu já expliquei isso aqui antes. Toda pessoa que morre, Jesus Cristo voltando para ela. Toda pessoa que morre. Ou para juízo, ou para glória eterna. Ou seja, se eu morrer hoje, Jesus Cristo voltou para mim. Agora, Jesus, ele também vai voltar, como eu já fiz aqui no estudo do Apocalipse aqui com vocês, ele vai voltar no final do milênio, ele vai voltar no final da grande tribulação para instalar o reino dele aqui na terra. E quando a igreja for arrebatada, no início, antes da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, ali a igreja vai estar no tribunal de Cristo. E ali nós receberemos as nossas coroas, ou a coroa que cada cristão buscou, se dedicou. Agora, infelizmente, há muitos que não têm coroa alguma, não participará desse prazer eterno. E como eu expliquei no estudo passado, cada coroa que você recebe, seja que você conquista, você já participa da virtude dela aqui, cada uma delas. Eu expliquei isso no estudo passado. Então vai chegar um ponto que cada cristão vai depositar aos pés do Senhor Jesus a sua coroa, as suas coroas, vai colocar aos pés dele, dizendo: digno é o Senhor, porque foi por tua causa que nós recebemos todas elas. Foi pelo Senhor. Eu expliquei isso aqui no estudo passado. Então olha gente, para a pessoa receber, ter acesso à coroa da justiça, ela tem que amar a vinda do Senhor Jesus. E a pessoa não pode amar a vida dela aqui nessa terra. Ela não pode amar. Eu tenho que amar a vinda do Senhor. E aquele que ama a vinda de Jesus, ele apressa a volta do Senhor Jesus. Como assim apressar? Ele prega o evangelho para toda criatura. Ele prega. Eu não me importo. É lógico que eu quero que esses vídeos cheguem a milhões de pessoas. É lógico que eu quero. Mas eu não me importo com isso. Eu não me importo em que 1 milhão de pessoas me assistam, ou 100 pessoas, ou 10 pessoas me assistam, não importa. O que importa é que eu estou apressando a vinda de Jesus. Fazendo o quê? Trazendo o ensinamento da palavra, trazendo algo que vai edificar. Se uma única pessoa crescer na graça, for edificada com essas lives aqui, eu já vou estar apressando a vinda de Jesus, eu já vou estar amando a volta dele, eu já vou estar aumentando ainda mais o meu galardão no céu. Então eu tenho que amar a volta de Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele estava sendo levado para ser morto, aqui ele estava nesse processo. Só que ele não estava desesperado, pelo contrário, ele amava a vinda de Jesus. Ele falou, eu combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele falou, o tempo da minha luta, né, já é chegado. Ele falou, já estou sendo oferecido como oferta. Ele falou tudo isso aqui que eu li com você. Só que ele não estava desesperado, ele não estava em pânico, ele não estava em nada disso. Ele estava em paz, porque ele sabia que havia uma coroa, ele sabia que tinha um galardão que ele iria receber. Ele sabia disso. Então isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Não nunca, para mim nunca fez sentido e nunca vai fazer sentido uma pessoa que se diz salva por Cristo ter medo de morrer. Para mim nunca vai fazer sentido. Não faz sentido isso. Mas eu não posso morrer agora. Mas você não é salvo, mas isso não faz sentido. Quem é batizado, quem já recebeu o Espírito Santo sabe como que é maravilhoso a presença dele, a habitação dele. Se aqui é maravilhoso, imagina lá em cima.
Nunca vai me fazer sentido uma pessoa que se diz salva ficar desesperado quando vê que está doente. Ficar pedindo oração para todo mundo. Isso na minha cabeça, isso não faz sentido. Não faz sentido, a menos que a pessoa não seja salva. A menos que ela não seja salva. Não faz sentido uma pessoa dizer que é salva e ficar desesperado. Vamos supor que amanhã ou depois eu vou parar no hospital e começo a fazer live lá pedindo oração para todo mundo. Isso, na meu entendimento, isso é uma incoerência. Isso é uma incoerência. A não ser que a pessoa não seja salva, a não ser que ela não tenha certeza da salvação dela. É lógico que a gente tem que orar por todos os enfermos, é lógico, mas eu estou falando isso individualmente. Quer dizer, o cristão que ele ama a vinda de Jesus, ele sabe que para ele receber a recompensa dele, uma hora ele vai ter que partir daqui. Uma hora ele vai ter que sair daqui. E se ele não estiver vivo até o arrebatamento da igreja, a maneira dele partir daqui é morrendo. Essa carne aí, ela vai morrer uma hora dessa, a não ser que a gente esteja vivo na hora que Jesus Cristo enviar os anjos para poder arrebatar a igreja dele. Então eu tenho que amar a vinda de Jesus. E se eu amar a vinda, como diz aqui, é a vinda dele. Amar a vinda, a volta dele. Para isso eu tenho que conhecer. Como nós fizemos um estudo aqui do Apocalipse, acho que 54 lives aqui, falando sobre o Apocalipse, falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, sobre o reino milenar, sobre os tempos eternos. A gente falou sobre tudo isso. Aí uma vez que o cristão ama a vinda de Jesus, ele deseja, o cristão ele só ama a vinda de Jesus quando ele está cheio de esperança. Fé, nós precisamos para as promessas do hoje. E esperança, a gente precisa para as promessas do amanhã, do depois, do porvir. Então na Bíblia existem palavras, promessas de fé, que nos enchem de fé. Fé é tudo que a gente precisa para a gente viver aqui hoje. E esperança são as promessas que nos mostram o que vem depois, o que há depois. Então um cristão que ele não tem esperança, ele só tem fé. E ele fica agarrado nessa vida aqui. Isso aqui é muito sério, gente, isso aqui é muito profundo. A coroa da justiça é para quem ama a vinda dele. É lógico que eu não tenho que desejar morrer, é lógico que não. Eu não tenho que desejar morrer, mas uma hora isso vai acontecer. Então eu tenho que buscar o meu Senhor, me encher dele e buscar a coroa da justiça, amando a vinda dele, apressando a vinda dele, fazendo a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer por onde que pregar o evangelho a toda criatura. Ensinar a palavra como está escrito dentro dela, não só ficar pregando um versículo isolado na Bíblia. Eu tenho que trabalhar para que seja edificada a igreja de Cristo. Eu tenho que amar a vinda dele. Eu não posso viver, eu não posso me apegar na minha vida a todo custo, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem andou comigo mais de perto aí quando teve essa pandemia agora, você sabe qual foi a minha cabeça, a minha mentalidade, as minhas posições a respeito de vírus, a respeito de vacina. Quem andou comigo mais de perto sabe como eu me comportei, como eu lidei com vírus, com vacina. Eu não vou falar abertamente aqui, né, para não prejudicar depois lá no YouTube lá. Mas quem me conhece mais de perto sabe qual foi a minha mentalidade. Sabe qual foi a minha cabeça, que eu não usei máscara, que eu visitei um monte de gente com Covid lá, quando tava um monte de gente morrendo, e sem máscara, eu orava e pegava na pessoa. Eu não tenho que amar a minha vida, eu não tenho que amar a minha vida. A partir do momento que eu amo a vinda de Jesus, é Ele que vai cuidar da minha vida. A fé cristã é o seguinte, ó, eu não tenho que me preocupar com a maneira com que eu vou morrer. Eu tenho que me preocupar com a maneira que eu vivo. A maneira que eu vivo, eu tenho que me preocupar. A partir do momento que eu me preocupo com a maneira que eu vivo, ou seja, em santidade diante de Deus, aí quem vai se preocupar do jeito que eu vou morrer é Deus, não é eu. Não é eu que vou me preocupar. Então guarda isso. Se você se preocupar com a maneira com que você vive, de acordo com a palavra, quem vai se preocupar como você vai morrer é Deus. É Ele que vai se preocupar. Então você não tem que se preocupar com nada disso. Agora, a partir do momento que eu não me preocupo com a minha vida, que eu não sou salvo, que eu não tenho uma fé plena e verdadeira em Cristo, aí eu vou viver apavorado com tudo. Eu vou viver em pânico com tudo. Tudo vai me espantar. Tudo vai fazer, meu Deus do céu. E a Bíblia diz que aquele que ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la para a vida eterna. Se eu amar a minha vida, eu vou perder a minha vida. Agora, se eu odiar a minha vida nesse mundo, é odiar a vida mundana, a vida de pecado, e uma das coisas que faz parte da vida mundana sem Deus é a preocupação excessiva com a morte. É a preocupação excessiva em se manter vivo a todo custo. Não, eu tenho que me manter vivo a todo custo. Gente, isso é para quem não é salvo. Isso é para quem não é salvo. É lógico que se eu ficar doente, eu não sou contra se tratar com remédio e vai para médico, não tem problema nenhum não.
É lógico que tem que tratar. Agora, eu não posso viver em pânico ou desesperado com medo de morrer, a menos que eu não seja salvo. Então, gente, isso aqui é muito sério, gente. A coroa da justiça. O apóstolo Paulo, ele ia ser martirizado ali. Mas ele não estava em pânico, ele sabia. A coroa da justiça me está preparada não só para mim, mas todo aquele que ama a sua vinda. Essa coroa aqui é uma das que eu mais gosto de pregar. Só essa daqui dá mais de 1 hora de pregação. Só mais de 1 hora. É que tem um monte de versículo aqui que eu não vou abrir, tá? Um monte, porque a gente tá fazendo estudo aqui. Eu vou pregar só mais uma aqui, que é a 5ª coroa, tá? E depois tem a 6ª coroa ainda, que eu vou explicar isso aqui melhor pra você. Mas são 5 coroas de recompensa, essa é a 4ª. Tem a última agora. E depois tem uma 6ª, que é essa 6ª, não é pra nós, tá? Então, resumidamente, tá? Pra você meditar nisso, tá? Ó, a 5ª coroa é a coroa de glória, né? Vai lá comigo, 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Amar a vinda do Senhor Jesus. Eu tenho que amar a vinda do Senhor. Amar a vinda, desejar que ele venha, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Eu tenho que desejar, eu tenho que amar a vinda dele. Isso é muito profundo, né? Tem muita coisa para desenrolar só nessa coroa aqui, dirá nas outras, né? Ó, essa 5ª coroa é a coroa de glória, né? Mas essa coroa de glória aqui, ela é para um grupo específico, né? Também, ó. 1 Pedro 5, lá no versículo... Vamos ler o versículo 1, vai. 1 Pedro, tá? Não sei se eu falei errado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Preste atenção, ó. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Igreja, olha isso. O apóstolo Pedro dizendo que ele já era coparticipante da glória que iria ser revelada. Isso aqui é muito profundo. Coparticipante é participar com. Ele já participava com Cristo da glória que ainda ia ser revelada. Ele já participava dos tesouros eternos. Ele já participava, ele já tinha as coroas dele aqui, como você vai ver aqui no verso 5, no verso 4, que eu vou chegar com você daqui a pouco. Ele já participava da glória que ia ser revelada. Eu expliquei isso para você no estudo passado. Cada coroa que o cristão busca, ele já começa a participar da justiça dela aqui. Da virtude como das outras que eu li, da alegria, da vida, da incorruptibilidade. Ela começa a participar aqui, na glória que ainda vai ser revelada quando estivermos diante de Deus, né? Versículo 2, ó. Aí ele diz, ó. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Gente, olha isso. A coroa da glória. Para quem é a coroa da glória? Sabe para quem é? Para aqueles que apacentam o rebanho. Olha isso. A coroa da glória é para aqueles que apacentam o rebanho de Cristo. Como Pedro falou aqui na primeira linha do verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor, ele é o Supremo Pastor. Agora existem aqueles outros que são pastores, que apacentam o rebanho. Sacerdote da igreja, presbítero, padre, pastor, aquele que apacenta o rebanho. Apacenta o rebanho de quem? O rebanho não é nosso. O rebanho é do Supremo Pastor. O rebanho é dele. E para eu receber a coroa da glória, ele vai me observar. Se eu tenho apacentado o rebanho, como o Espírito Santo deu a ordem aqui através do apóstolo Pedro. Vamos ver aqui de novo aqui as condições, ó. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Primeira coisa, gente. Se eu quero receber a coroa da glória,
Eu não posso pastorear o rebanho de Deus por constrangimento. Eu não posso constranger. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu tenho que pastorear o rebanho de Deus não por constrangimento, mas espontaneamente. Isso aqui tem dois entendimentos. Eu não posso constranger o povo de Deus, não posso. E eu não posso também me sentir constrangido em pastorear. Eu tenho que pastorear espontaneamente. Eu tenho que amar aquilo que eu faço. Eu tenho que amar ser pastor, eu tenho que amar apacentar o rebanho de Deus. Não por constrangimento, né? Mas espontaneamente como Deus quer. Ainda, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Olha isso. Nem por sorte da ganância. Eu não posso pastorear o rebanho de Deus esperando um lucro, esperando um resultado, uma ganância. Desejar a lã que a ovelha tem. Mas como diz aqui, mas de boa vontade. Eu tenho que pastorear o rebanho de Deus de boa vontade. Eu tenho que ter uma boa vontade. Gente, e uma coisa eu falo para vocês. Eu estava conversando com, acho que a dona Maria, o senhor José, o Diógenes, a esposa dele, a minha esposa, a pastora, estava conversando domingo agora na igreja, estava falando um pouco a esse respeito aqui. Né? Como que às vezes é difícil lidar com pessoas. Como às vezes é difícil lidar com pessoas. É muito difícil. Eu falava com eles que há pessoas na igreja que são maravilhosas assim. Agora pessoas que são uma dificuldade, né? Também muitos também quando começam a vir para o evangelho, que estão se convertendo, também se torna uma dificuldade tremenda. E a gente que pastoreia o rebanho, a gente tem que sempre manter a boa vontade. Sempre manter a boa vontade. Muitas vezes a traição, a ingratidão, há coisas que dói no coração de quem apacenta o rebanho, que, meu Deus do céu, ingratidão, traição, isso aí é coisa terrível que há. Mas o próprio Senhor Jesus passou por tudo isso, imagina a gente. Mas o Espírito Santo, ele faz essa declaração, o meu coração, o coração de quem apacenta o rebanho tem que ter essas virtudes aqui. Eu tenho que alimentar isso aqui em mim, ó. Versículo 3, ó. 1 Pedro 5, 3, tá? Aí fala, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha isso. O pregador, o pastor, aliás, pregador é uma coisa, pastor é outra. Aquele que apacenta o rebanho de Jesus, ele tem que fazer isso não como dominadores. Eu não posso ser um dominador. Ou seja, não pode haver um chicote nas mãos daquele que apacenta o rebanho. Não pode haver um chicote, tem que haver um cajado. O cajado, ele tem duas pontas, né? Aquela primeira ponta que é um arco, que serve para colocar no pescoço da ovelha e trazer, né? E a outra ponta do cajado é uma lança. É uma lança que é para poder atacar o lobo. E o pastor, ele não pode usar a ponta da lança para poder machucar o rebanho. Ele não pode agir como um dominador do rebanho. Ele não pode fazer isso. Ele não pode achar que aquelas ovelhas pertencem a ele, porque as ovelhas pertencem ao Supremo Pastor. Ou seja, todo aquele que apacenta o rebanho, não apacenta o rebanho próprio, apacenta o rebanho do Senhor Jesus. E existem pregadores, pastores que pegam o rebanho para ele, que pegam a igreja para ele, que sequestra a igreja para ele. Tem muitos que fazem isso. Sequestra a igreja de Deus, e esses são os dominadores também, esses que apacentam o rebanho por ganância, esses que fazem de tudo para poder ficar naquela igreja o máximo de tempo que eles podem. Terríveis, terríveis. Tem um monte desse jeito. E eles não entendem não, eles não ligam que eles estão apacentando as ovelhas que não pertencem a eles, porque eles tomam as ovelhas para eles, né? Isso aqui é muito sério. Ó, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Meu Deus do céu, olha isso. Aquele que apacenta o rebanho de Jesus, ele tem que ser modelo para o rebanho. Meu Deus, olha, gente, isso aqui é muito sério. Ser modelo para o rebanho. Meu Deus, quão grande é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente é homem, a gente peca, a gente erra, a gente tem fraqueza, a gente também tem medo.
tá? A gente também tem dor, a gente também tem tristeza, a gente também tem coisas que a gente quer que a gente ainda não tem na vida, né? A gente chora como todo mundo, né? Só que a Bíblia diz que a gente tem que ser modelo. Eu não posso ser dominador, mas eu tenho que ser modelo do rebanho. Modelo no quê? Em primeiro lugar, eu tenho que ser ovelha de Jesus. Eu tenho que ser ovelha dele, porque ele é o supremo pastor. Então, para as ovelhas, para eu poder apacentar o rebanho de Cristo, em primeiro lugar, o pastor tem que ser ovelha. Tem que ser ovelha. Tem que obedecer a Cristo, que é o pastor dele. Jesus é o pastor do povo, é o pastor de todos nós. Mas Deus colocou pastores humanamente falando, para pastorear, para apacentar o rebanho. Essa coroa aqui, que é a coroa da glória, é para aqueles que apacentam o rebanho. Apacentam. Apacentar o rebanho, gente, é dar pasto para o povo. É levar o povo para o pasto. É manter a outra ponta do cajado bem afiada, que é uma lança contra o lobo. É guerrear espiritualmente, é batalhar espiritualmente. O pastor, ele tem que sacrificar, ele tem que ser de oração, de jejum, ele tem que guerrear espiritualmente. Ele tem que repreender os lobos, espiritualmente falando, que vem para poder devorar a igreja. O pastor, ele tem que apacentar o rebanho. A coroa de glória é para aqueles que apacentam. Ele tem que guardar a igreja. Ele tem que ter olhos espirituais para poder discernir o enganador, para poder discernir o mentiroso, para não deixar com que lobos vorazes entrem dentro da igreja e arrebentem com tudo. Tem que ter discernimento de espírito. Tudo isso e muito mais para poder apacentar o rebanho de Deus. Agora, essa coroa, eu vou explicar para você já que ela não é só para pastor. Ela não é só para quem é um sacerdote da igreja, não. Tá? Vamos ler de novo aqui até o final, ó. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha isso. Coroa da glória é para aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Ela é só para os pastores presbíteros, como o apóstolo Pedro diz aqui? Não tenho certeza. Eu sei de uma coisa, se você que está aqui me ouvindo, você não é pastor, você não é presbítero da igreja, mas se você ajuda a apacentar o rebanho de Deus, eu acredito sim que você tem acesso à coroa da glória. Eu acredito sim. Mesmo como membro ou como obreiro. Você pode escolher apacentar o rebanho, ou seja, ser uma ovelha abençoada dentro da igreja que você faz parte. Se apacenta. Existem aqueles que ajudam a apacentar o rebanho, existem aqueles que dispersam o rebanho, que são problemas para dentro da igreja, que causam divisão dentro da igreja. Coroa da glória são recompensas que nós teremos na eternidade. E essa aqui é para aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Então você, não importa o cargo que você tem dentro da igreja, põe no seu coração, eu vou apacentar o rebanho de Deus. Eu vou ajudar a apacentar. Ponha na sua mente um pastor indo na frente, um monte de ovelha indo atrás, né? Ou aquele, né, ao inverso, né? As ovelhas vão na frente, o pastor vai guiando ali também atrás, não importa, levando aquelas ovelhas até um pasto para poder apacentá-las. Você pode ser aquela ovelha obediente, que não dá trabalho, aquela ovelha saudável, que o pastor não tem que ficar gastando você com tempo com você. É aquela ovelha madura, é aquela ovelha que já aprendeu a andar com as próprias pernas. Essa ovelha, no meu entendimento, ela está ajudando a apacentar o rebanho. Ela está ajudando, porque ela deixou de ser um problema na igreja. Ela deixou de ser uma pessoa que tem que ficar a vida inteira sendo ajudada. Agora ela ajuda. Agora ela coopera. Né? Ela deixou de ser uma pessoa murmuradora e reclamona. Agora ela dá o exemplo também da igreja. Ela também se tornou um modelo para o rebanho. É o que a Bíblia diz aqui, que o pastor ele tem que ser modelo para o rebanho. Mas se você desejar essa coroa, se torne um modelo para o rebanho, um modelo de obreiro, modelo de membro, não importa o que você é dentro da igreja. Se você for um modelo para o rebanho, se você for aquela ovelha que sabe, que você busca as outras 4 que nós vimos aqui, com certeza você vai ter acesso à coroa da glória, porque você vai ajudar a apacentar o rebanho de Cristo.
Você não vai ser daqueles que causam divisões, daqueles que causam contenda, daqueles que levam perturbação para dentro da igreja, né? Mas aquela ovelha que aprendeu a ouvir a voz do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, tá? Então tudo isso resumidamente, viu? Ó, vamos recapitular aqui as 5 coroas aqui que nós vimos. Coroa incorruptível para aqueles que têm vitória sobre o velho homem. Nós vimos no estudo passado, tá? Em 1 Coríntios 9, 25. E Colossenses 3. A segunda coroa, que é a coroa de alegria, é para aqueles que ganham almas. A terceira coroa é a coroa da vida, é para aqueles que suportam provação. Meu Deus do céu, essa aqui foi uma das que eu mais gosto de pregar, suporta a provação. Nós vimos hoje, coroa da justiça, para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, amam a vinda dele, desejam estar com ele, né? A coroa da glória, para aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Assista a live passada, assista essa, pega todas as referências que eu dei para você na Bíblia, estude, busca essas coroas aqui, acumule tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, não entesoure para si, mas seja rico para com Deus, como Jesus Cristo fala, seja rico para com Deus, busque os tesouros de Cristo, busque as riquezas de Cristo, tudo isso você encontra na Bíblia, palavra-chave, tesouro e riqueza. Se você pegar uma chave bíblica e você for falar tesouro, você vai ver um monte de passagem. Se você for falar riquezas de Cristo, você vai ver um monte de passagem na Bíblia. Busque. Como eu li com você, a primeira palavra hoje, né? Efésios 1, versículo 3, né? O apóstolo Paulo glorificando a Deus que nas regiões que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo. Existem bênçãos espirituais. Uma coisa é bênção física, outra coisa é bênção material, financeira, cura divina, familiar, tudo isso é bênção terrena. Tudo isso vem de Deus, mas é bênção terrena, tudo que a gente precisa para cá. Agora existem as bênçãos espirituais. Existem os olhos espirituais, a dimensão espiritual para você se enriquecer com uma noiva do Cordeiro toda adornada para poder se apresentar diante dele, que eu falei sobre isso aqui no estudo do Apocalipse também. Agora, igreja, fechando aqui essas 5 coroas de recompensa, eu quero falar com você brevemente aqui sobre uma 6ª coroa. Brevemente. Eu quero falar com você aqui sobre uma 6ª coroa, só que essa coroa não é pra gente. A gente não deve usar, de maneira alguma. Porque essa coroa aqui, o Senhor Jesus, ele usou, né? E para a gente entender sobre essa coroa aqui, eu preciso ler com você uma palavra que está lá em Gênesis, tá? Abre lá comigo. Gênesis, capítulo 3. A Bíblia fala sobre a queda do homem, né? Eu não vou ler tudo com você. O homem caiu, Adão pecou. Ali, Deus falou ali para a serpente qual seria a condenação dela. Deu ali também a punição da mulher, né? E Deus, ele dirigiu uma palavra para Adão. Ó, Gênesis 3, versículo 17, diz assim, ó. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Igreja, olha isso. Eu vou falar isso com você mais pra frente, quando a gente estudar a respeito de estudo de batalha espiritual, se Deus quiser. A terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão, se tornou amaldiçoada. E Deus falou para Adão, isso aqui é para a descendência dele, tá para todo mundo. Que em fadigas o homem tiraria da terra o seu sustento. Em fadigas, em sofrimento. Agora você tem que entender uma coisa. Existem os descendentes de Adão e existem os descendentes de Cristo, o segundo Adão, que é Cristo. Os descendentes de Adão, quer dizer, aqueles que não são nascidos de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da palavra, da verdade, são os descendentes de Adão. Esses vivem debaixo de maldição. Esses vivem debaixo de agonia, de angústia e de sofrimento. Agora existem os descendentes de Cristo, o descendente do homem espiritual. Aqueles que não são descendentes de Adão, mas eles nasceram de novo. Olha a importância de nascer de novo. Olha a importância do novo nascimento. Olha a importância de ser nova criatura.
Olha a importância de passar pelo batismo nas águas também e matar a velha criatura lá. E sair dali uma nova criatura e mudar totalmente a mentalidade através do Espírito da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Olha isso. Então todos aqueles que não nasceram de Cristo, que não andam em novidade de vida, eles estão debaixo de maldição. A vida para essas pessoas é uma maldição, ainda que eles consigam dinheiro, ainda que eles consigam muito dinheiro. Mas a vida para essas pessoas é uma maldição, é um sofrimento. Mesmo que sejam riquíssimos de dinheiro, não importa. A terra é maldita para essas pessoas. Quer dizer, ainda que ela consiga tirar dinheiro, ouro da terra, mas há maldições na terra. Onde aquela pessoa pisa, ela é amaldiçoada. A alma dela é amaldiçoada, porque ela ainda é descendente do primeiro Adão. E ela herda as mesmas maldições, tá? Como todos nós herdamos antes. Tá? Quando chegar no estudo de batalha espiritual, a primeira palavra que eu vou ler com você é entender isso aqui profundamente. Tá? Então ali ele recebeu essa maldição, foi amaldiçoado dele, a descendência dele. Agora, versículo 18. Ela, Deus falando, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha isso, gente. A terra produzirá cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos? Espinhos. Deus falou para Adão, Adão, a terra vai produzir para você cardos e abrolhos. Né? Deixa eu ler de novo 18 e 19 junto. Ó. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Igreja, olha isso. A terra passou a produzir para os homens cardos e abrolhos, espinhos. E o homem passou a comer da erva do campo. A terra produzir espinhos para o homem significa sofrimento, significa dor, angústias, sofrimento, maldições. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos para o homem. Quer dizer, a partir daquele momento do pecado de Adão, a terra para o homem se tornou uma fadiga. Era para Adão ficar em paz, era para toda a descendência de Adão ter permanecido no jardim do Éden. Como esse plano de Deus vai se cumprir quando Jesus voltar aqui, tá? Durante 1000 anos, o segundo Adão, que é Cristo, vai reinar aqui numa terra totalmente transformada pela glória de Deus. Toda a terra vai se tornar um grande jardim do Éden. Eu expliquei isso aqui para vocês no estudo do Apocalipse. Então o projeto original de Deus era isso, cultivar um homem dentro do jardim, mas ele foi expulso. E a terra passou a produzir espinhos para o homem, para toda a humanidade. Todo tipo de sofrimento. Agora, para a gente continuar, você tem que entender uma coisa. Ó. Sempre na história da humanidade, quando um rei vencia outro rei, ele pegava, era pego a coroa do rei vencido, e colocava na coroa, na cabeça, aliás, do rei vencedor. Um rei vencia esse rei aqui, ó. Aí esse rei aqui pegava a coroa desse rei e colocava na cabeça dele. Colocava na cabeça dele. Isso representava total domínio. Total domínio. E era praxe, aliás, todos os reis faziam isso. Quando derrotavam um rei, pisava na garganta daquele rei, pisava na garganta dele, do rei vencido, derrotado, pegava-se a coroa daquele rei derrotado e colocava-se na cabeça dele. Olha isso. Isso sempre aconteceu. Isso era domínio. Isso era o mais forte prevalecendo sobre o mais fraco. O Senhor Jesus, o Deus, ele falou para a mulher, né, que dela sairia um. Ó, olha o versículo 15. Gênesis 3:15, ó. Olha Deus falando para a mulher. Porém inimizade, desculpa, Deus falando para a serpente, tá? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, tá falando de Jesus aqui, este te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Igreja, olha isso. Deus já estava profetizando o que seria feito com a serpente. O Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente, esmagou. E a serpente mordeu-lhe o calcanhar, feriu Jesus, mas ele venceu ela. E quando o Senhor Jesus venceu o diabo, Satanás, ele também venceu o mundo. Você conhece a palavra? Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Vencer o mundo é vencer também essa maldição que foi dada sobre Adão e sobre a descendência. Que está aqui no verso 18. Ela, a terra, produzirá cardos e abrolhos, produzirá espinhos. Quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, foi colocada uma coroa na cabeça dele. A coroa de espinhos. Você tem que entender isso. A coroa de espinhos foi cravada, que para entrar a coroa na cabeça dele, tiveram que bater com caniço, para poder enfincar ali os espinhos para poder entrar na cabeça dele. Ali, Satanás, ele estava cego. Ele só deve ter se lembrado dessa palavra aqui depois. Ali o diabo pensou que estava vencendo Jesus, colocando na cabeça dele uma coroa de espinhos. Pensou que estava derrotando ele. Só que, na verdade, Satanás estava ali passando para Cristo a autoridade sobre os espinhos e sobre os abrolhos. Estava passando. Você tem que entender isso. Por isso que em Cristo nós temos uma nova vida. Sem Jesus, o que há no nosso caminho? No caminho do ser humano? Espinhos e abrolhos. Dor, sofrimento, angústia. Fala para mim, como uma pessoa vai poder andar num caminho cheio de espinho, sem se machucar? É impossível. Ela tá pisando em espinhos, tá cheio de espinho na frente dela. Para ela poder avançar, ela se machuca, ela se corta toda, é só dor e sofrimento. Assim é a vida do homem sem o Espírito Santo, sem a vitória de Cristo lá naquela cruz. Assim é a vida do ser humano. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, foi posto uma coroa de espinho. Aquilo ali não era uma derrota, aquilo ali era uma vitória. Aquilo ali era uma vitória, aquilo ali era Jesus Cristo vencendo os espinhos. Isso significa que Jesus Cristo tem autoridade sobre os espinhos. Ele tem autoridade. Por isso que em Cristo a pessoa recebe uma nova vida. Só que para você ter uma nova vida, você tem que ter uma nova mentalidade. Eu escuto muito isso. Já escuto em internet, na igreja. O que? Isso aqui, ó. A vida é só sofrimento. Aqui é muito sofrimento. A gente só vai ter paz no céu. A gente só vai ter alegria no céu. Eu falo, meu Deus do céu, mas que ignorância. É lógico que a gente sofre aqui, mas a vida não é só sofrimento, não. Mas é coisa ruim, é sofrimento, e nada dá certo. Não, de jeito nenhum. Isso é uma ignorância, isso é trevas. Luz é conhecimento, trevas é ignorância, falta de conhecimento. Você tem que entender, gente, que Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre os espinhos. Tem um monte de passagem na Bíblia que fala a esse respeito aqui. Ele tem autoridade sobre os espinhos, foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos. Era ele pisando, esmagando a cabeça da serpente, tendo vitória sobre o diabo e Satanás. E o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe para nós a bênção. Essa maldição aqui, ó, que estava sobre Adão, ela foi retirada. Mas ela foi retirada em Cristo. Em Cristo, fora dele, ainda há espinho e abrolho para todo mundo. Ainda há maldição, sofrimento, dor para todo mundo. Cada passo que a pessoa dá na vida dela é dor e sofrimento. É como você andar num caminho de espinho. Agora, a partir do momento que você está com aquele que tem autoridade sobre os espinhos, é ele que vai governar a tua vida dentro da palavra que você absorve, que você conhece. Você tem que entender isso. O Senhor Jesus, ele usou essa sexta coroa aqui para a gente não precisar usar. O Senhor Jesus, ele teve vitória sobre os espinhos. É ele que ordena os espinhos. É ele que tira os espinhos. É ele que vai ao nosso caminho. Tem um louvor da Cassiane que é tirado de uma palavra que está lá que a Cassiane canta, que é tirado de uma palavra que está lá em Isaías. Abre comigo lá, acho que é Isaías 27. Vai lá, acho que é, mas tem outras também, tá? Mas eu vou ler essa daqui de Isaías 27. Eu não sei se você conhece aquele louvor que ela canta, que diz assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Esse louvor chama Com Muito Louvor, né? Olha isso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Como está em um monte de promessa. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Você tem que entender isso. É que eu não vou me aprofundar, falta só 10 minutinhos aqui que eu vou terminar. Mas você pode pegar uma chave bíblica e estudar sobre espinhos. Aqui, Isaías 27. Olha o que está escrito aqui, ó. Deus falando sobre a vitória que Jesus Cristo teve lá na cruz, tá? Isaías 27. Olha o que o próprio Deus Pai está falando aqui na boca de Isaías, versículo 1. 27, verso 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão,
a serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui tudo fala sobre a vitória de Cristo. A vitória dele na cruz e a vitória dele quando ele voltar aqui para poder estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra. Que eu já expliquei isso lá no estudo do Apocalipse. Versículo 2. Naquele dia dirá o Senhor: cantai, vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Agora olha o versículo 4. Olha o que Deus fala. Não há indignação em mim. Quem me dera espinhos e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Gente, esse versículo aqui é um versículo de batalha espiritual. É um versículo que liberta, que transforma. Deus está falando, não há indignação em mim. Mas tem que haver indignação em quem? Em nós. Você tem que entender isso. A pessoa fala assim, é só sofrimento, é luta mesmo, aqui é assim mesmo, é miséria, é desgraça, aqui é só no céu que a gente vai tudo mudar, né? Não, essa pessoa está conformada. Ela está conformada quando ela diz isso, com o sofrimento. Tá lá em Romanos 12, né? Tá lá em Romanos 12 que a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, não se conforme com esse mundo, não se conforme, esse mundo está cheio de espinho. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos, olha isso, transformai-vos, está lá em Romanos 12, transformai-vos quer dizer, não é Deus que transforma, transformai-vos significa que é a pessoa que causa a transformação dela. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso, gente. A minha transformação, a sua transformação é você que causa, quando você renova a tua mente. Renovar é tirar o que é velho e colocar aquilo que é novo. Colocar aquilo que é novo. A vida é assim, é miséria, a gente sofre mesmo, é um mal espiritual, é aqui, é assim mesmo, é a vontade de Deus, né? Não, a vontade de Deus é que você fique indignado. A vontade de Deus, Deus fala, não tem indignação em mim. Porque Deus não tem inimigo hoje, Deus não tem adversário, ele não tem espinho para Deus. Mas ele fala isso, ó, versículo 4, não há indignação em mim. Aí ele diz, ó, quem me dera espinhos e abrolhos diante de mim. Olha isso. Deus está falando, quem me dera tivesse espinho e abrolho diante de mim, como tem diante do ser humano, como tem diante do homem. Aí o que Deus faria? Ele fala aqui, ó, em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Gente, isso aqui é muito forte. Quando eu entrar com você no estudo de batalha espiritual, essa aqui vai ser uma das mensagens que nós vamos ficar tempo nela aqui, ó. Deus falou, em guerra eu iria contra esses espinhos e os queimaria. Queimaria tudo. Igreja, você tem que entender isso. O cristão, ele precisa ter fogo espiritual. Você precisa ter fogo. Porque esse mundo está cheio de espinho. Espinho representa maldição, sofrimento, praga. Um monte de espinho, que maldição que você encontra lá no Salmo 91. Né? Seta que voa de dia, mortandade, um monte de coisa que está lá. Esse mundo está cheio de espinho. Só que Deus falou assim, em guerra eu iria contra eles e os queimaria. O cristão ele precisa ter fogo espiritual para quê? Para queimar os espinhos que tem no caminho. Senão aquele cristão vai pisar em espinho, ele vai passar em lugar entrançado de espinho. A vida desse cristão vai ser um sofrimento. Sofrimento. É exemplo da vida de Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro, ele era salvo, né? Ele era salvo, aquilo lá não é uma parábola, aquilo lá foi verdadeiro. Lázaro, ele era salvo, ele vivia na porta do rico, e ele desejava comer da comida do rico, e ele não comia, ele era cheio de úlcera, e ele só tinha alívio quando os cachorros vinham lamber as úlceras dele. E ele morreu, ele foi pro céu, ele foi pra glória, foi pro repouso. Aquela história aconteceu de verdade, que lá não é uma parábola não, que lá aconteceu de verdade. Porque ali o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele fala sobre 2 nomes pessoais. E toda a história na Bíblia que tem nome ali não é parábola. Ele falou o nome de Lázaro e falou o nome de Moisés. Tanto que quando o rico estava no inferno lá, falou, Senhor, me deixa ir avisar os meus irmãos. Aí o Senhor Jesus falou, não, você não irá. Eles têm Moisés e os profetas, eles que os ouçam. Então ali ele usou 2 nomes ali, pessoais, se eu não me engano. Lázaro e de Moisés. Aquela história aconteceu de verdade. Aquela história não foi uma parábola para nos ensinar. Aquilo aconteceu. Lázaro, ele era um homem salvo.
mas a vida dele era cheia de espinhos, miséria, sofrimento, úlceras. Só tinha alívio quando os cachorros vinham lamber ele. Ficava raspando ali, coçando ali. Você deve ler essa passagem. Isso aqui é muito sério, gente. O cristão, por isso que a Bíblia diz que a palavra liberta. A Bíblia fala, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus está falando aqui, ó, não tem indignação em mim, mas tem que ter indignação em quem? Em nós. Não tem indignação diante de Deus, por quê? Porque não tem espinho para ele. Mas tem espinho aqui embaixo para nós, pra gente. Agora não é para ter, é pra gente tomar essa atitude aqui, ó. Vamos ler de novo, versículo 4. Não há indignação em mim. Quem me der espinhos e abrolhos diante de mim, em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Isaías 27:4. Em guerra eu iria contra eles, igreja. Aonde você vê espinho na vida, você tem que ir em guerra contra eles. Você tem que ir em guerra. Você tem que queimar, botar fogo espiritualmente para queimar tudo os espinhos. E você só consegue isso se você estiver junto com aquele que tem autoridade sobre os espinhos, que é Jesus Cristo. Aquele que foi coroado. Jesus foi coroado com todas as coroas, tá? Mas Jesus, ele foi coroado aqui na terra com uma coroa de espinhos. Ali o diabo pensou que estava massacrando, vencendo. Ele não. Ali o diabo estava coroando. Ali o diabo estava declarando a derrota dele mesmo, Satanás. Ali, sem saber, ele estava declarando a derrota dele ali. Colocando a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Naquele momento, Jesus assumiu toda a autoridade sobre os espinhos. Toda a autoridade. Ali ele assumiu. Agora, para eu ter autoridade sobre os espinhos, eu tenho que estar ligado com Cristo. Eu tenho que ter parte com Ele. Eu tenho que ter aliança com Ele. Eu tenho que nascer dele. Olha, isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito profundo. Tá? Mas eu vou abordar isso aqui com você profundamente quando a gente começar o estudo de batalha espiritual. Mas é que é o suficiente para você. Isso aqui é o suficiente para você poder alimentar a sua fé e tomar atitude na sua vida. Ele falou em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ó, versículo 5. Ou que homens se apoderem da minha força. Olha o que Deus quer, gente. Que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Igreja, olha isso. Deus, ele deseja que você se apodere da força dele e faça paz com ele. O que é fazer paz? Fazer paz com Deus significa andar no mesmo caminho. Andar no mesmo caminho. Deus não anda no caminho de espinho. Então eu tenho que ter paz com Deus para eu também não andar no caminho de espinho. O cristão que ele fica andando no caminho de espinho, ele corre um sério risco de perder a salvação dele. De ficar desanimado da vida. Sabe do quê? De tanto sofrimento. Tanto sofrimento. Muitos conseguem ser salvos, porque Lázaro foi salvo. Muitos conseguem ser salvos, mesmo vivendo uma vida de espinho. Hein? Muitos conseguem ser salvos, sim. Agora vai ser uma vida de sofrimento. Terrível para essas pessoas. Agora tem outros que fazem paz com Deus, que se apoderam da força dele, como Deus fala aqui, que se apoderam da minha força e fazem paz comigo, quer dizer, comecem a andar no meu caminho, andem comigo. Você tem que entender isso, gente, a vida não deve ser de espinhos, não deve ser. A vida é de espinhos para os descendentes de Adão, aqueles que são descendentes do primeiro Adão, são os homens, os seres humanos naturais, as pessoas que vivem segundo a carne. As pessoas que vivem por vista, que vivem por sentimento. Esses são tudo descendentes do primeiro Adão. Pessoas carnais. Agora existem os descendentes do segundo Adão, que é Cristo. São pessoas espirituais. Pessoas que vivem pela fé. Pessoas que vivem pelo Espírito. Pessoas que não se conformam com esse mundo, mas se transformam, como está lá em Romanos 12, pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. É você que causa a sua transformação. Então, gente, anda, faz uma aliança com aquele que é Jesus, que tem autoridade sobre os espinhos, para você não ter que usar essa coroa maldita, terrível, para que o seu caminho não seja cheio de espinho. O Senhor Jesus, ele recebeu essa coroa. Ali ele estava tendo vitória sobre os espinhos, vitória sobre o diabo, Satanás e sobre os espinhos. Ali ele estava libertando todos aqueles que o seguissem de todos os espinhos da vida.
tá? É lógico que tem sofrimento, a gente passa por dores, mas a vida não tem que ser cheia de espinho não, tá, gente? Então para você pensar nisso. Deus falou, em guerra, em quem me dera espinhos e abrolhos. Em guerra eu iria diante dele. Ele falou, não há indignação em mim, mas tem que haver indignação em nós. Uma pessoa que não está indignada é porque ela está conformada. E lá em Romanos 12 fala em outras palavras também, tá? Lá em Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha isso. Boa, perfeita e agradável. Aonde? No céu? Não, aqui. É aqui. Começa aqui. Depois para sempre no céu. Mas começa aqui. A boa vontade de Deus é aqui. Agradável é aqui. E a perfeita é aqui também. Mas você tem que transformar sua mente. Caso contrário, você vai ficar agarrado com os espinhos aí. Vai achar que os espinhos é normal, vai achar que viver sofrendo aqui é normal, que é a vontade de Deus, que você viva no sofrimento, que a sua vida é só dor e choro. Coitado de você. Você ainda corre um sério risco ainda de você desanimar com Deus ainda e abraçar o mal de vez, né? Abraçar o mal de vez. Tanto sofrimento que tem. Então, igreja, conhecereis a verdade vos libertará. 5 coroas de recompensa. Incorruptível, da alegria, da vida, da justiça e de glória. Que Deus quer que a gente busque, que a gente tenha. A 6ª coroa é a coroa de espinho. 6ª não, há uma coroa que é o inverso de todas as outras, melhor dizendo, 6ª não. 5 coroas de glória para nós, 5 coroas de recompensa, agora tem o inverso, que é de espinho. Que Jesus Cristo usou para você não precisar usar. Então põe isso na sua mente. Ele tem autoridade sobre os espinhos. Ele venceu o rei desse mundo, que era Satanás. O príncipe, ele venceu. Agora ele é o rei. Satanás é um príncipe desse mundo só. Mas ele é o rei. Quer dizer, o príncipe obedece a quem? O rei. Você tem que entender isso. Por isso que a Bíblia fala, o príncipe desse mundo é Satanás. Ele é um príncipe. Por quê? Porque Jesus Cristo é o rei. O príncipe tem que obedecer quem? Ao rei. É o rei que tem a coroa, é o rei que tem a autoridade. Você tem que entender isso, tá? Agora, se eu não tô com esse rei aqui que é Jesus, aí o príncipe vai governar a minha vida. Misericórdia. Aí a pessoa vai se conformar com esse mundo, vai se conformar a ser escravo de Satanás, aí o príncipe desse mundo vai encher a vida dela de espinho. Isso aqui é muito profundo, gente. Quando a gente entrar no estudo de batalha espiritual, eu vou a fundo nisso com você. Mas isso aqui é o suficiente para você mudar a sua mente e mudar o seu entendimento, tá? Então, meta fogo nos espinhos, como Deus falou aqui em Isaías 27. Meta fogo nos espinhos, vai em guerra contra eles. Seja indignado contra os espinhos da vida, tá bom? Põe isso no seu coração, se consagra e vai em frente, tá? Para a glória de Deus, que essa sim é a vontade de Deus, tá? Vamos orar, gente, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, que maravilha, Senhor, é a Tua palavra. Que grandeza, meu Pai, das Tuas revelações. Senhor, o que eu te peço, meu Pai, abra o entendimento de cada alma, Pai, que vai ouvir essa pregação aqui, Pai. Meu Deus, abra o entendimento desse povo, Senhor. Liberta cada um, meu Pai. Se o Senhor disse, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Meu Deus, tem tanta gente sofrendo com os espinhos até hoje, meu Pai. Faz essa pessoa ficar indignada, sair em guerra contra todo tipo de espinho, Pai. Faz essa pessoa entender que o Senhor venceu tudo e que o Senhor é o Rei dos Reis e que o príncipe desse mundo nada tem com o Senhor, Pai. Nada tem com o Senhor. Mas ele é um derrotado e vencido. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá, gente? Bota essa palavra no seu coração, medita aqui. Você vai ver como que a sua vida vai ser transformada para a glória de Deus, tá? Deus abençoe cada um. Dona Naildes, Deus abençoe. Dona Glória, Dona Maria do Socorro, um abraço para a senhora. Deus abençoe Dona Helena. A Dona Glória apareceu aqui de novo, né? Deus abençoe Dona Glória, cada um de vocês. E se alguém não apareceu o nome aqui, tá? Hoje é segunda, né? Na quarta-feira eu estarei aqui sim, tá? Se Deus quiser, Ele quer. Aí eu acredito que a gente vai começar a falar sobre os dons do Espírito Santo, tá bom? Gente, Deus abençoe, tá? Fique com Deus, boa noite e bom descanso. Em nome do Senhor Jesus. Vamos em frente.